Meus amados irmãos, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6. E dizer que eu estou muito feliz de rever alguns irmãos que há algum tempo que eu não via. E grato ao Senhor por saber de grandes testemunhos que Deus tem operado aí na vida de tantos irmãos. Nós estamos aí pensando nas batalhas da alma. Estamos pregando sobre a batalha da fé. Estamos pregando sobre a batalha com a família da fé. E na semana passada falamos sobre a batalha contra a solidão. Ainda dentro dos conflitos da alma, hoje eu quero falar sobre a batalha contra a ansiedade. Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34. Queria ler com os irmãos, mesmo os irmãos assentados, vocês que estão em casa, acompanhe aí, abra sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 25 a 34. Diz o texto: Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Meus amados irmãos, eu queria conversar um pouco com vocês. Eu vou deixar uma nova versão também aberta aqui, sobre esta verdade. Diante dos conflitos da alma, como entrar nessa batalha contra a ansiedade e entrar sabendo que nós entramos para ganhar. Deus nos chama para isso. E eu me pego perguntando para você: você é alguém ansioso? Você tem alguém na família que luta contra o transtorno da ansiedade? Segundo a Organização Mundial da Saúde, a cidade mais ansiosa do mundo é São Paulo. 30% da população de São Paulo vive o transtorno da ansiedade. E diante das doenças psicossomáticas ou de transtornos mentais, o carro-chefe são a ansiedade. A ansiedade, ela puxa todo o desvio de transtorno mental que nós vivemos hoje. A segunda cidade é nos Estados Unidos. E eu fico a pensar, como que nós lidamos com isso? Meus amados irmãos, eu queria que nós pudéssemos olhar para isso e pensasse de forma assim bem ampla. Porque se eu afirmasse que todo tipo de ansiedade é pecado, talvez eu estivesse cometendo outro pecado. Há comprovações científicas que, dependendo do tipo de alimentação que nós temos, e pela falta de atividade física, o nosso corpo vai produzir hormônios que nós teremos ansiedade. Só que quando nós olhamos para a nossa realidade em Cristo, nós somos chamados a discernir tudo espiritualmente. E para entender um pouco melhor sobre isso, nós poderíamos, de repente, abrir em 1 Coríntios 2, 13 a 15,
Poderíamos abrir 1 Coríntios 3, quando Paulo fala: eu não posso falar a vocês como crentes espirituais, mas como crentes carnais. E ele vai fazer essa referência não apenas de carne como um corpo físico, mas carne quando tem o sentido da significância da ideia da minha vontade. A vontade de Deus está ali e a minha vontade está aqui. Carne como uma vontade que se opõe a essa vontade humana. E aí, não querendo entrar nesse assunto, mas despertando um pouco da sua curiosidade, em casa você leia depois 1 Coríntios 2, 13 a 15, e 1 Coríntios 3, quando Paulo vai tratar essa questão de ser carnal ou ser um crente espiritual, que é movido por aquilo que Paulo diz, que a palavra de Deus é espírito e é vida. A palavra de Deus toca primeiro no seu espírito para mudar a sua alma e mudar o seu corpo, as sensações que temos quando a glória de Deus é revelada em nós. Mas a grande questão é que para a gente poder entender um pouco melhor a ansiedade, ninguém melhor do que Jesus nesse texto para nos ensinar. Agora pense comigo, nós estamos em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, ele é parte de um contexto de ensino que foi dado por Jesus, que é o Sermão do Monte. Os irmãos que chegaram bem cedo aqui, no início do culto, viram que nós introduzimos o culto com Mateus capítulo 5, que é o Sermão do Monte, que é descrito que Jesus está junto com os seus discípulos, uma multidão chega, ele sobe no monte para poder avistar a todos, e diz o versículo 2 de Mateus capítulo 5, que é o início do Sermão do Monte, que ele vai durar todo o capítulo 5, vai passar por todo o capítulo 6 e vai por todo o capítulo 7. E aí você vai ver que nesses ensinos de Jesus, na altura do capítulo 6, ele já tinha ensinado a oração, muito conhecida, que é a oração do Pai Nosso, talvez pouco vivida, mas muito conhecida. Os discípulos falam: Senhor, ensina-nos a orar. Talvez quando você pense em oração, você queira mais um modelo. Eu queria orar, então eu quero orar como Daniel. Porque Daniel orava de manhã, pastor, orava tarde, orava à noite. Talvez quando você pense como oração, você quer esse modelo, aí você pensa: não, eu quero orar como Tiago. Porque Tiago vai dizer lá na epístola que a oração do justo é poderosa e eficaz. Mas talvez pouquíssimas vezes, quando você pensa em oração, você lembra da oração que Jesus fez, ensinando a igreja como a igreja deveria orar. Mateus capítulo 6, versículo 9, versículos um pouco anterior, nós começamos a ler 25 aqui, até o 34, diz que Jesus começa a ensinar os discípulos a orar. E a oração é a oração do Pai Nosso. Ele diz assim: portanto vós orareis assim. E ele começa a ensinar como nós deveríamos orar. Só que aí Jesus passa do modelo de oração, ele ensina então a igreja a orar. Jesus vai ensinar sobre o jejum, a importância de se consagrar, de jejuar, para que você se consagre a Deus. E aí Jesus vai passar por um tema muito criterioso da igreja, que é o tema da idolatria. Se você pegar os dois versículos anteriores ao texto proposto e ao texto base da mensagem, que é Mateus 6, 23 e 24, que nós começamos no 25, ele vai falar de idolatria. Ele já estava ensinando sobre idolatria. Você vai ver na sua Bíblia aí que está escrito assim: não há como agradar a dois senhores, ou você há de amar a um e odiar a outro. E ele diz: não há como servir a Deus. Aí tem uma versão que diz a mamon, a outra versão diz ou as riquezas. Lembrando aquele ensino de Jesus que diz: aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Jesus já tinha ensinado isso. Agora Jesus começa a falar sobre a ansiedade. Então eu queria, nesse primeiro momento, convocar você a participar comigo de um momento de descortinamento. Eu acho que Jesus ajuda a gente a descortinar aqui o que a ansiedade é e o que a ansiedade faz. E aí nós veremos o dilema do ansioso, nós veremos o agir do ansioso e veremos as preocupações do ansioso. Para que depois que você entenda o que é a ansiedade, o que ela faz, você veja 3 fundamentos que Jesus vai dar aqui nesse texto para que você vença a ansiedade. Você verá que ele tratará de que para vencer a ansiedade nós teremos que ter fé nas promessas dele, nós teremos que ter foco no reino dele, mas nós teremos que ter força na graça dele. Mas como pegar isso? Só não entendo
o que Jesus entendeu sobre ansiedade e tratou sobre esse tema com os seus discípulos. Então, ao descortinar a ideia de ansiedade proposta por Jesus, a partir do que ele viu ali, como realidade da igreja daquela época, eu quero chamar a sua atenção para esse primeiro ponto aí, desse descortinamento, a ideia de você olhar por trás da cortina e enxergar o que o próprio Deus enxergou, já enxergava e revela a mim e a você através desse texto. Então olha comigo aí o dilema do ansioso. Primeiro ponto que eu quero trazer para você aqui. E nós temos aí 4 verdades. Acompanhe comigo aí o versículo 25. Ele vai dizer, pelo menos 4 vezes no texto, não andeis ansiosos. É o dilema do ansioso. Jesus alerta, Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos. Agora, olha, deixa eu até abrir aqui na revista aí atualizada, que eu estou aqui a minha Bíblia, a Nova Almeida atualizada, eu vou fazer a comparação dessas 2 versões. Deixa eu abrir aqui no meu celular também, Mateus capítulo 6, mas vou abrir aqui na revista atualizada. Agora deixa eu trocar, que aqui estava na NVT. Ele diz, Mateus 6, 25, por isso vos digo, não andeis ansiosos. Agora, olha o início do versículo 27. Diz, qual de vocês, por ansioso que esteja, agora olha o versículo 31, portanto, não se preocupem. Versículo 34, inclusive na NVI, portanto, não se preocupe. Ou seja, o dilema do ansioso proposto por Jesus é revelar a quem está vivendo a ansiedade que o maior problema da ansiedade é a incredulidade. É a falta de fé nas promessas de Deus. Pergunto, reconhecer um incrédulo talvez seja fácil, mas me reconhecer como incrédulo em alguma fase da minha vida, talvez por causa da soberba e do orgulho humano, nós não enxergamos. O texto vai dizer que o ansioso era um adjetivo, era uma característica do pagão, do gentio, não do discípulo, não da igreja. Jesus vai olhar para a realidade dos seus discípulos e vai dizer que eles precisavam olhar para esse dilema de alguém que é ansioso. O texto vai dizer que esta é uma característica dos pagãos, dos gentios, não é uma característica da igreja. Tanto é que no versículo 30, ele vai dizer assim, se Deus veste assim a erva do campo, olhe comigo aí, acompanhe aí, mantenha a sua Bíblia aberta, Mateus 6,30, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vocês, homens de pequena fé. Agora, olha o versículo 32, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Na Almeida atualizada, eles também é gentio. Há uma versão que diz, porque os pagãos é que procuram essas coisas. Era uma característica, portanto, não da igreja, não dos discípulos, mas que a igreja experimentava ao conviver com a igreja. Então, enquanto que nesse primeiro momento, a má notícia sobre a ansiedade é a realidade da incredulidade, e se nós olharmos a incredulidade como uma doença da alma, nós podemos olhar essa má notícia com bons olhos. Parece um paradoxo, mas deixa eu explicar. Porque se você sabe qual é a enfermidade que a sua alma tem, qual e aonde ela está, você pode atuar nela. E não há nada que aconteça ou que mova o nosso coração que não é tratado por Jesus, que nós sabemos que é o médico dos médicos e Senhor dos senhores. Olha comigo um exemplo tão claro sobre essa verdade do dilema do ansioso, tratando a ansiedade nesse dilema como uma realidade do pagão, alguém incrédulo, alguém que não crê nas promessas de Deus. Olha comigo aí, Marcos capítulo 9, versículo 24, diz o texto. Imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Diga comigo assim, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade.
Irmãos, quantas vezes nós vivemos um tempo que nós não estamos crendo que naquele momento que estamos vivendo é vontade de Deus, ou que naquele momento que nós estamos fazendo, o nosso coração está crendo mesmo. Apesar disso, pastor, eu creio, Deus está me conduzindo. Como que a gente consegue conflitar o nosso próprio coração? Como que você pode alinhar aquilo que Salomão vai dizer em Provérbios, que Deus detesta? Balanças adulteradas e pesos adulterados. A falta de nivelamento entre o coração de um discípulo com o seu mestre. De que há momentos que nós olhamos para nós mesmos e dizendo, pai, eu não consigo crer. Eu criei para tantas coisas, eu criei para o meu emprego, eu criei para o meu curso lá na academia de letras, eu creio em tudo isso. Mas quando o assunto, pastor, é saúde, eu não consigo crer. Ah, não, quando o assunto é perdão, eu não consigo perdoar. Eu tenho uma luta, pastor, para perdoar. Ah, pastor, eu sou bom em tudo, mas eu tenho uma luta com dinheiro. Momento de dízimo oferta, eu não consigo ser fiel a Deus aquilo. Eu creio em tantas coisas, mas naquilo eu não creio. E naquilo que você não tem crido, ou naquilo que você não entendido, você tem colocado como pauta de oração? Porque ao descortinar a ansiedade, Jesus queria que os seus discípulos olhassem para o dilema do ansioso. Cuidado! Porque o mundo tentará roubar de você as promessas que Deus tem para a sua vida. São verdades dele, são direitos que ele concede a nós. O problema do ansioso é a incredulidade, e a cura para ela é a fé nas promessas que Deus tem para nós. Deus não veio aqui para jogar sua palavra ao vento. Ele veio semear sua palavra em nosso coração. O nosso coração é a boa terra. É o lugar onde o Espírito de Deus vai cultivar, para que a palavra de Deus, que é a boa semente, venha gerar em nós o que nós precisamos. E nós sabemos que a palavra produz fé. E que é a fé que nos faz agradar a Deus. Meus amados irmãos, Deus não tem problema com a ansiedade. Deus tem problema com o que você faz com ela. Porque Ele já sabia que um dos distúrbios que o pecado produziria no nosso coração era a preocupação excessiva, era essa realidade da ansiedade de tirar de nós algo que Deus já tinha tratado. Deus já tem cura para isso. Eu acompanhei o meu sogro antes dele falecer durante 17 anos, na sua saúde. Pude vê-lo vencer um câncer de próstata, pude vê-lo ter os seus rins restaurados. Na época eu não sabia que tinha em Volta Redonda, isso há 17 anos atrás, ele estava com o seu rim sendo paralisado. E a primeira tentativa que a medicina fez foi um cateterismo nas artérias do rins. Eu falei, como que isso? Eu nunca tinha visto que tinha cateterismo nas artérias do rins. E o rins dele voltou a funcionar, ele foi livre da hemodiálise. Ah, mas a grande questão é quando nós estamos procurando um tratamento e estamos diante de um médico, e o médico fala, você está com essa doença, mas há tratamento, há cura para essa doença. E ele vai lá e te passa uma receita. Você pega a receita, acha lá a cara, deixa aquilo de lado, eu vou tentar, eu acho que esse meio está enganado. Eu vou em outro, aquilo passa, você não trata, a situação piora, você volta, o médico, e aí, como é que está? Tomou o medicamento? Tomei mais ou menos, não tinha dinheiro, não tomou o medicamento. Meus amados irmãos, a palavra de Deus, ela é o medicamento para o nosso coração, que vai curar esse dilema da ansiedade produzido no nosso coração, quando somos desafiados a crer além do que estamos vendo. E eu queria que você pensasse sobre isso nessa noite. A segunda questão, quando Jesus descortina nesse texto, é que além do dilema da preocupação, o texto fala das preocupações do ansioso. Vai falar da preocupação quanto o que come. Por que vocês se preocupam com o que come? Ou seja, a preocupação com o sustento. Eu comi hoje, vou comer amanhã. Será que você tem dificuldade com isso? Eu me lembro de ter chegado na casa de uma irmã. Fui visitá-la, avisei antes. E quando cheguei em sua casa, ela não havia falado comigo, mas a sua casa não tinha nada. E ela falou, pastor, eu não estou preparada
mas em uma outra hora eu vou fazer um café para você. E eu não sabia se eu chorava, se eu tinha raiva de mim mesmo, por poder conviver com uma pessoa próxima, ou não tão próxima, mas próxima da igreja. E essa pessoa não tinha nada. E aí a gente fica pensando como que o Ministério de Ação Social da igreja vai conseguir chegar nisso. Se a gente não pode matar a fome de todos, mas pelo menos aqueles que estão dentro de casa. E quando nós olhamos, irmãos, não é só apenas hoje que nós temos aqui na cidade quantas pessoas carentes do pão nosso de cada dia, o arroz, o feijão, o disco voador, um ovo. E muitas famílias não têm, às vezes porque nós temos, até em sobra. Quantas vezes você vai no lixo de uma cozinha de alguém e tem resto de comida? Uma briga lá em casa, quando eu falo com as crianças, olha, crianças não, que já estão crescidos, né? Eu digo, se você colocou no prato, come. A preocupação do sustento, mas havia preocupação da aparência. Vou vestir, que roupa eu tenho? Nós sabemos hoje que é moda. A gente chega, abre o guarda-roupa, não tem nada, está cheio de roupa. Talvez a minha roupa não seja tão boa contra a outra, não tenha a roupa de marca que um outro irmão tem. E Jesus vai mostrar que eles estavam preocupados com a aparência, com aquilo que era supérfluo. Porque ele diz, não é a sua vida muito mais importante do que aquilo que você veste? E aí ele vai mostrar que as preocupações do ansioso, você vê que ele vai enumerar coisas e em nenhum momento Jesus fala assim, ó, não andei preocupados com o jejum, não andem preocupados com a leitura da palavra, não ande preocupado com as visitações na igreja, se você não tem ido ao culto. Não há nenhuma questão espiritual aqui, no primeiro momento, de coisas, de mandamentos diretos de Deus, mas preocupações com coisas dessa vida. E aí nós olhamos, por que não tinha isso? Porque o que dominava a mente deles eram as coisas passageiras. Eram as coisas dessa terra. Paulo chega a dizer, pensai nas coisas de cima e não nas coisas de baixo. Agora, veja bem, vamos corrigir algum equívoco aqui. Jesus não está questionando, irmãos, o trabalhar, o se planejar, o você realmente olhar para a sua realidade. E quando você vai encher a sua despensa, e aí você vai colocar ali o que você precisa, o que você pode, andando dentro do que você precisa. Não é isso. Olhe comigo, por exemplo, o texto de Lucas. Lucas 14, 28 a 30. Diz assim, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a viram rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. A chamada de Deus aqui, quando Jesus começa a descortinar a vida de um ansioso, ela sai do dilema do ansioso para a realidade das preocupações do ansioso, para trabalhar a ideia da prudência. Fazer tudo com ordem e decência. Então, uma coisa é você ser precavido e prudente, e trabalhador. A outra coisa é eu ser ansioso e me preocupar com coisas que às vezes são supérfluas. Eu quero uma camisa, mas eu quero uma da Dudalina, pastor. Se você vai me dar uma presente, me dá uma da Dudalina. E aí Jesus vai questionar a terceira verdade que eu quero falar aqui, que não é da preocupação, não é do dilema, mas é a realidade do agir do ansioso. Olhe comigo atentamente o versículo 26 e 28 de Mateus capítulo 6, que é o texto base. Mateus 6, 26 e 28. Observem as aves do céu, que não semeiam e não colhem, e não ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Olha o versículo 28. E por que se preocupam com o que você vai vestir? Observe como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e não fiam. Jesus vai trabalhar a ideia de que o agir do ansioso, geralmente é o quê? É acumular excessivamente e é trabalhar excessivamente. Eu conheço pessoas do meu convívio que fazem isso. De que o alimento estraga. Eu vivi por muitos anos vendo uma família, se chegava na casa da pessoa, ela tinha 25 quilos de arroz. Já estava ali, estava sempre com 25 quilos.
Não importava o que consumia, tinha que repor a despensa. O importante era comprar, o importante era... E nós vamos dizer, olha, observem as aves, elas não semeiam, elas não ajuntam, mas o Pai sustenta. O trabalho é uma bênção. Ter uma despensa boa é uma bênção. Mas quantas vezes há desperdício? Quantas vezes nos tornamos escravos do dinheiro? Você já viu alguém criticar alguém porque ele é trabalhador? Ele sai de casa às 7 horas da manhã e chega à meia-noite. Vai ser elogiado. Mas será que ele precisava daquilo? Porque como é que ele é como pai? Como ele é como mãe? Qual o tempo dele para a família? Quantas vezes eu convivi, quando trabalhei 13 anos na CSN, com pessoas que saíam de férias e da casa deles respondiam e-mails. E de que o trabalho para eles era uma fuga. Eu não aguento ficar em casa, eu quero trabalhar. O trabalho é uma bênção, mas quais são as motivações do coração? Porque aqui no texto, o texto diz, as aves não semeiam, elas não cultivam, não colhem, não armazenam, mas elas voam. Elas voam para encontrar os alimentos. Há algo por detrás que tem que ser feito. E aí Paulo vai tratar o coração de Timóteo, que era um dos pastores da igreja, e ele vai dizer em 1 Timóteo 6, 6-8 assim, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir, estejamos satisfeitos. Encontrar prazer com aquilo que Jesus fala, sede fiel no pouco. O pouco com Deus é muito. Deus tem me dado o que eu preciso, porque a promessa é, Filipenses 4,19, Deus suprirá todas as vossas necessidades, não vaidades. Às vezes pegamos um carro com uma taxa maior, de um valor maior, de uma mensalidade, nos enrolamos e começamos a ser infiel. Não apenas no dízimo, na oferta, mas até com aquelas prestações. Nós temos um irmão aqui entre nós que trabalha fazendo resgate, não. Ele vai na casa da pessoa que não paga a prestação do carro, junto com o oficial de justiça, para poder recuperar aquele carro que a pessoa comprou e não pagou. E ela recebe um valor, que é um outro tipo de serviço, para fazer isso. Será que a gente se inclui em alguma dessa vertente? Na realidade da verdade da ansiedade, no dilema do ansioso, nas preocupações do ansioso e no agir de um ansioso, se em algum momento eu e você nos identificamos com isso. E aí, meus amados irmãos, eu quero chamar a sua atenção para os perigos que a vida de um ansioso tem. Primeiro perigo que eu vejo, além do dilema da preocupação e do agir. Olha o perigo da vida de um ansioso. O ansioso, segundo o texto, ele é impedido de ver de fato o que é importante para a sua vida em Deus. O texto vai chamar a sua atenção. Não é a vida mais importante do que o alimento? Talvez Deus, usando a vida de Jesus, trazia à tona o coração dos discípulos, dizendo, a vida que você tem, quem a deu? Quem é o doador da sua vida? Quem é o dono da sua vida? Israel viveu 40 anos no deserto. E a palavra de Deus diz que nesses 40 anos, Deus fez o quê? Os sustentou. O texto diz, o Pai de vocês que está nos céus os alimenta. Irmãos, faça uma pesquisa. Vá na casa de irmãos que têm filhos pequenos. Vai na casa do Sidney, pergunta para o João se ele tem preocupação se o pai dele vai dar arroz e feijão para ele. Pergunta para a Tamires se o Pedro e o Isaac têm preocupação se vai ter o arroz com feijão. E a palavra de Deus chama a gente a ser como uma criança. A ansiedade impede de nós desfrutarmos do que é importante. Da vida com Deus, de um Deus que promete o que precisamos será garantido por Ele. E segundo perigo, a ansiedade não apenas nos impede de viver o que é importante. A ansiedade nos faz esquecer a nossa importância para Deus. Olha o que está escrito aí no versículo 26 de Mateus capítulo 6. Observem as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam. No entanto, o Pai de vocês está no céu, as sustentam. Aí vem a última frase.
Será? Olha que está aí, vê se não está isso na sua Bíblia. Última frase do versículo 26. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Eu estava, acho que, se eu não me engano, com o pastor Jorge, ele vai lembrar disso, que ele está aqui com a gente hoje. E a gente estava em frente a uma gaiola de ouro. A gaiola de ouro aqui, essa loja que vende produtos de ração, material para agricultura, essas coisas. E de repente parou um carro antigo, não sei se era uma Pampa, e o pastor Jorge me chamou, um pardal, saiu do fio assim, deu um rasante, foi para o pneu ali, do pneu ele foi para debaixo do carro, quando vê, ele saiu com o bico dele arroz. Tinha um arroz, esses carros antigos, o para-choque era igual aquela Vigaú, faz uma mãozinha, estava cheio de arroz assim. E eu me lembro que o pastor Jorge falou assim, quem falou para aquele pardal que tinha arroz naquele lugar? Como que ele saiu de lá, foi lá embaixo e achou aquele arroz? E quando nós olhamos aqui, vemos que o perigo da vida de um ansioso é que ela impede de a gente ver o que é mais importante na vida, e ela impede de ver o valor que Deus dá à vida daqueles que são e se tornarão seus filhos. Porque nós não podemos esquecer que este mundo que está aí foi criado por Deus. Gênesis fala sobre a criação do mundo. Depois nós temos em Deus a revelação do amor dele a este mundo, de que por meio de Jesus ele geraria filhos. Qual é o pai que não cuida do filho? Mateus capítulo 7 diz isso. Qual é o pai que se o filho lhe pedir pão, ao lugar de pão, lhe dará uma pedra? Qual é o pai que se o filho lhe pedir peixe, no lugar do peixe, lhe dará uma cobra? Aí diz o texto em Mateus capítulo 7, do versículo 7 a 11. Se vós sois maus, vós quem? Nós. Sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará boas coisas se vos lhe pedirem. Terceiro perigo do ansioso, a ansiedade impede você de desfrutar o que é importante, a ansiedade te faz esquecer da sua importância para Deus, e a ansiedade te leva a viver uma vida de mentiras e de ilusões. Olha o versículo 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um covo na sua vida? Uma medida, uma hora. Eu vou viver tantos dias e tantas noites, tantas horas. Nós podemos afirmar isso? Não podemos. Mentimos a nós mesmos. Tiago diz, nós vamos mudar, Tiago 4,13. Vamos para tal cidade, vamos negociar, vamos ter lucro. Aí Deus fala assim, o que sois vós? Vós sois como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Ao invés de vocês dizer que vai para lá, vai fazer isso, fazer aquilo, vocês devem dizer assim, se o Senhor quiser, faremos isso e aquilo. Somos chamados para fazer e fazer boas obras, mas também somos chamados a confiar de que essas obras sejam consagradas e entregues a Deus, para que Ele determine e abra as portas que precisam ser abertas. Mas o perigo do ansioso é viver uma vida de mentira, de ilusão, de não se importar com Deus e não ver o quanto que Deus valoriza seus filhos e guarda eles nessa peregrinação da terra, que inclui uma jornada de batalha também contra a ansiedade. O mal da ansiedade tem ceifado vidas. O texto vai dizer que dentro do perigo do ansioso, a ansiedade cega o ansioso das promessas de Deus. Versículo 30 diz, homens de pouca fé. E sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, meus amados irmãos, o último perigo, a ansiedade transforma você no que você jamais deveria ser. A ansiedade transforma você no que você jamais deveria ser. Olha o que está escrito aí no versículo 31 e 32. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, ou com quem nos vestiremos, porque são os gentios que procuram essas coisas. Nós não devemos e não queremos ser chamados de gentio, de pagão. O nosso desejo é ser chamado de discípulo amado, como a Bíblia diz que Pedro, Tiago e João eram discípulos amados do Senhor. E quando nós olhamos Jesus descortinando a proporção da ansiedade, não apenas o que ela é, mas o que ela faz, revelando o dilema do ansioso, revelando as preocupações do ansioso, o agir do ansioso e o perigo de ser ansioso, no mínimo nós entendemos que o pecado deve ser tratado e não alimentado, seja ele qual for.
E a ansiedade é mais um pecado, que precisa ser tratado à luz da palavra. E aí eu quero que você responda essa pergunta: como podemos então vencer a batalha contra a ansiedade? Primeira coisa, tenha fé nas promessas de Deus. Nós temos pelo menos aqui, segundo John Piper, no seu livro Graça, ele diz e reafirma para a gente, olha aí, versículo 25, a vida é mais importante do que a comida e a bebida. Aliás, Deus teve problema na igreja por causa da comida e da bebida. A igreja de Corinto diz que quando ia cear, tinha gente que passava fome porque comia mais do que o outro. Não havia preocupação um com o outro. Romanos 14, Paulo fala, o reino de Deus não é apenas comida e bebida, mas é alegria, paz e gozo do Espírito Santo. O Jesus que se revela como o pão vivo que desceu do céu. E aí nós vemos aqui que a primeira verdade é que a vida é mais importante do que a bebida. Nós vemos aqui que até os pássaros confiam em Deus, porque eles não ajuntam, eles não trabalham, não semeiam, mas Deus os sustenta. Modelos de fé que Deus usa da sua criação, mostrando o quanto que Ele se deleita em trazer a sua glória sobre nós. Porque Deus se deleita em adornar, Ele diz, olha como são as ervas do campo. Nem Salomão se vestiu com essa grandeza, com essa beleza toda. Eu me lembro daquele salmo que diz, os céus e a terra proclamam a glória de Deus. E aí nós olhamos que Deus não apenas se deleita em adornar a sua criação, mas aprendemos também que são os gentios. E gentios aqui era todo aquele que não era judeu. E como não judeu, não era povo de Deus. Até que Jesus se revela em graça para salvar tanto os judeus como gentio, ou seja, o não judeu. Promessa chega para que a gente tenha firmeza, sabendo que, como promessa dele, como direito da igreja, Deus, que é o nosso Pai, nos sustentará. Ele diz, por 2 vezes, o Pai que está no céu os sustenta. E nós não podemos esquecer que Jesus veio, morreu, ressuscitou, subiu ao 3º céu, vivo está, e diz o texto em Romanos 8,33, que Jesus ora por nós. Diz, e Jesus intercede por nós. Outra promessa, fé nas promessas de Deus. Deus é aquele que nos dá uma porção dia após dia. Ele diz, basta a cada dia. Você lembra de livro de Lamentações? Quando no capítulo 3, Jeremias, cheio do Espírito Santo, ele diz, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Há uma fase, há um tempo, há um propósito de que a palavra de Deus se cumprirá. Para que eu e você visualizemos ela e nos deleitamos nela. Porque fé nas promessas de Deus se torna a âncora ou a grande pedra para derrubar o gigante, que tenta fazer com que sejamos incrédulos, incoerentes, rebeldes. O incrédulo ou o ansioso tem isso em comum. Eles não confiam plenamente em Deus. E às vezes nós enfrentamos desafios que vão nos levar a não confiar no Senhor. Somos chamados a crer a todo e a qualquer momento. Segunda questão, como podemos vencer a barreira da incredulidade? Como podemos vencer essa luta contra a ansiedade? Primeiro, fé nas promessas de Deus. O que Deus tem prometido para a sua vida? O que Deus tem prometido para a minha vida? Meus irmãos, a batalha nessa terra só será vencida pela palavra. Então, além de você ter fé nas promessas de Deus, o texto diz, foque no reino dele. Olha, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. O que é buscar o reino? Buscar o rei. O reino de Deus tem um rei. E esse rei é Jesus. Agora olha que coisa interessante, ele diz, buscai o reino de Deus e a sua justiça. Agora, o que é justiça, segundo a palavra?
Paulo diz em Romanos 1,17, a justiça de Deus se revela por meio do Evangelho. Então, quando eu busco o rei, eu não posso buscar ele de qualquer maneira. Há uma palavra. A palavra de Deus me conecta àquele que, como palavra revelada, me mantém em comunhão com um Deus Pai Todo-Poderoso. Nós não podemos perder o foco de que mesmo estando aqui na terra, nós somos súditos desse rei, Jesus, o autor e consumador da nossa fé, mas que às vezes nós nos esquecemos de buscá-lo em primeiro lugar. Meus amados irmãos, precisamos olhar para a nossa vida e talvez ver algo em um texto muito conhecido da igreja, Lucas capítulo 10. Olha, eu quero refrescar a sua memória. Lucas 10, 41, 42. Diz o texto. Não está aqui, deixa eu abrir aqui. Lucas 10, 41 e 42. É um texto conhecido, eu podia citar, mas vamos para não perder nada. Lucas 10, 41 e 42. Vê se você não já viveu essa verdade dessas duas mulheres aí, Marta e Maria. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andais inquieta, ansiosas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Os irmãos conhecem a história? Jesus chega para visitar a casa de Marta e Maria, e diz o texto que Marta fica alucinada. Fosse a minha mãe, por exemplo, se a mãe fosse Marta, ela ia estar fazendo bolinho de chuva, ou ia estar fazendo broa. Em casa não falta broa e bolinho de chuva, cafezinho. Só que quem estava ali era Jesus, e a única que fica aos pés dele é Maria, porque Marta estava preocupada com comer. Naquele momento era direção, era alimentar a fé, era renovar a esperança. Eu olhar e dizer assim, eu não posso viver uma vida sem que eu priorize esse Deus que tem revelado a sua bondade, o seu zelo por mim, porque no dia a dia nós vamos ser confrontados se nós vivemos por Ele, por meio dEle e para Ele. Então eu preciso, para vencer a ansiedade, me firmar na promessa e focar no reino, e eu foco no reino quando eu foco em Jesus. Agora a última verdade eu queria encerrar. Além de enfrentar a batalha da ansiedade, me firmar na fé da promessa e me focar no reino, o texto vai dizer que eu preciso me fortalecer pela graça de Deus. Força pela graça de Deus. Olha aí, Mateus 6,34, último versículo. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, porque basta cada dia o seu mal. Nós só vamos ter o que precisamos amanhã. Que dia? Amanhã. A pior coisa da nossa vida não é o que nós planejamos. Não é para aquilo que você se prepara. São as questões que estão fora do nosso planejamento. São as surpresas. Você sai e calcula, para amanhã, segunda-feira, vou começar diferente, vou fazer isso, isso e aquilo. De repente você recebe uma ligação, muda tudo. Ou um acidente, uma enfermidade, ou uma luta, ou um conflito, você precisa parar, definir uma nova prioridade e atuar naquilo. A palavra de Deus diz, seja prontos para reagir. Mas como nós reagimos aos convites da incredulidade, às seduções desse mundo que roubam o nosso tempo de intimidade com Deus, de vivermos um texto tão simples, a princípio. Quem não conhece Mateus 6,33? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Porque Deus foca que a graça dele, e nós sabemos que graça é favor de Deus, ele diz, e Deus te acrescentará. E quantas vezes nós parece que nós queremos cumprir o papel que é de Deus. E nós queremos fazer coisas que Deus não pediu para que a gente faça. Existem coisas, irmãos, que você não poderá fazer. Vai ser Deus que tem que fazer, porque Ele faz, inclusive, melhor do que nós. Só que às vezes nós queremos dar o nosso toque, nós queremos colocar o nosso dedo, porque achamos que se fizermos isso, seremos melhor e vai ser feito assim. Lembra da promessa de Hebreus 13:8? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para
Então Ele não mudou, quem muda somos nós. Ele nos acompanha, a promessa é, Hebreus 13:5, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Então quando eu luto contra a ansiedade, eu estou focando numa realidade de vida consagrada, porque eu creio na promessa, eu sei quem é o rei da minha vida, e eu acredito que a graça e o favor dele, ainda assim, apesar de mim, Ele continua sendo Deus, operando as coisas e realizando maravilhas. Às vezes a gente fica preocupado em perder o horário de um compromisso, de fazer isso e fazer aquilo, e nós esquecemos que o Deus que nós servimos é aquilo que a Bíblia diz que Ele é. E dentre tantas coisas, Jeremias diz, desde a antiguidade, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, um Deus que trabalhe tanto em favor daquele que nele espera. Então, para vencer a ansiedade, eu preciso também ter força na graça de Deus, porque Ele me prometeu me acompanhar. Um dos maiores projetos de Deus, irmãos, é a salvação. Ele te salvou do poder do diabo, Ele te salvou da morte eterna e Ele te garantiu companhia. O projeto de Deus é um projeto de parceria. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Não por causa de você, mas por causa dele mesmo, porque Ele sabe o quanto que a sua criação depende dele. Deus não é aquele que faz assim, ó, faça aquilo ali. E Ele cruza os braços e fica só olhando. Quero ver onde vai dar isso. Meus amados irmãos, se Deus deixar cada um de nós à mercê de nós mesmos, nós estamos literalmente perdidos. Não se esqueça da graça de Deus. Não se esqueça do agir de Deus. Desenvolva com a sua família esse momento de fé, porque a realidade é que a ansiedade nos destrói fisicamente. Ela traz distúrbio do sono. A ansiedade gera crises de pânico, mais índices de depressão, aprofundamento com suicídio, tantas questões, distúrbios que são provocados fisicamente por causa e emocionalmente por causa da realidade da ansiedade. Mas ela também nos afeta espiritualmente, nós vimos isso. Nós esquecemos que temos um Pai que nos alimenta, um Pai que nos sustenta. E quando nós olhamos aqui, vemos que tudo converge em Cristo. As promessas são de Deus, o foco é no reino de Deus, a força é pela graça de Deus. Agora, o reino é de quem? É de Cristo. A graça que nos é dada vem de Cristo. Tudo está conectado em Cristo. A promessa que nos é dada é Cristo. E Cristo nesta noite trata o meu e o seu coração dizendo, ei, e agora eu encerro mesmo, 1 Pedro 5,7. Lançai todas as vossas ansiedades ao Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Nós só precisamos visualizar e dizer, Senhor, mesmo que os meus olhos não estejam alcançando, mesmo que eu ainda não esteja vendo, o Senhor tem trabalhado. Por isso, abre os meus olhos, elimina. Quantas vezes eu me pego orando assim, Senhor, elimina a minha surdez espiritual. Eu quero ouvir a sua voz. Fique ligado, se você não tem recebido, amanhã a nossa meditação do livro de Salmos vai ser Salmo 29. Salmo 29 fala o tempo todo, ouvi a voz de Deus, voz da majestade, voz que desfaz o deserto, voz do senhorio, voz que quebra o jugo, voz que transforma, o tempo todo voz de Deus. E eu creio que hoje a voz de Deus nos gerou fé, para que possamos ver que esse inimigo da nossa alma, a ansiedade, é vencido pelas promessas de Deus, pela graça de Deus e pelo reinado de Deus em Cristo em nós. Anuncie isso, viva isso, busque isso, se alimente disso, para que a sua alma seja livre disso, em nome de Jesus.